Gente, boa noite a todos. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês aqui compartilhando essa live por meio do Zoom. Conteúdo, vamos continuar o nosso conteúdo que nós já começamos na aula anterior. Para compartilhar esse material, estou gravando, vai ter, então, esse material vai estar com áudio também, e eu vou disponibilizar, criei um perfil lá no YouTube, né? E lá eu vou disponibilizar esse conteúdo também com o link, colocando no grupo e vou colocar também no AVA para vocês terem acesso a esse material. Fica mais fácil de vocês voltarem nesse material e tirarem dúvidas. Nós já começamos a falar sobre a evolução da ciência da administração. Se vocês lembram, quem estava presente na aula passada, vocês lembram que nós já começamos a falamos de algumas teorias, até 5 teorias nós falamos. Estamos falando a partir de uma evolução cronológica, né? Começamos a falar pela administração científica, que, resumindo rapidamente, foi a primeira teoria da administração. Lembrando que as teorias começaram a ser trabalhadas no milênio, nesse século passado, né, em 1900, por exemplo, nós temos 1903 aqui, e foi evoluindo dentro desse século o estudo sobre a administração. Então, nós temos aqui a primeira teoria, que foi a administração científica. Passamos pela teoria seguinte, que foi a teoria da burocracia. Lembrando, a teoria científica foi o seu autor principal, Frederick Winslow Taylor. Nós passamos pela teoria da burocracia em 1909, pelo seu autor Max Weber, né, a teoria da burocracia. Em 1916, tivemos a teoria clássica de Henri Fayol, francês Henri Fayol. Tivemos uma quarta teoria, em 1932, a teoria das relações humanas, de Elton Mayo. Falamos também, finalmente, sobre uma quinta teoria, a teoria estruturalista, em 1947, que teve vários autores principais, dentre eles, Amitai Tizione, que é o que está na tela, Peter Blau e Richard Scott. Agora, evoluindo para a próxima teoria, falando da sexta teoria, nós vamos entrar com a teoria geral de sistemas, que foi desenvolvida na década de 50. Já é um grupo de teorias que surgiram nessa década de 50. A teoria geral de sistemas, também conhecida como teoria dos sistemas, surgida em 1951. O seu principal autor foi ele, Ludwig van Bertalanffy, austríaco, biólogo austríaco, Ludwig van Bertalanffy. Falando agora, vamos falar um pouco sobre essa teoria geral de sistemas, datada da década de 50, começo da década de 50. Vocês vão encontrar muito ela pela sigla TGS. Muitos autores preferem tratá-la pela sigla TGS, que significa Teoria Geral de Sistemas. Ou também autores preferem chamar de Teoria dos Sistemas, apenas Teoria dos Sistemas, a mesma coisa. Foi uma abordagem multidisciplinar que buscou entender as propriedades comuns em distintas organizações. Qual é a ideia dessa teoria? Teoria Geral de Sistemas. A proposta dessa teoria é ela trazer conceitos, princípios que fundamentaram as teorias anteriores, tanto as teorias clássicas, como a teoria humanística, as teorias todas que foram estudadas antes dele,
no período anterior a ele, e ele foi trazendo e compondo e compilando e foi agrupando essas ideias e esses princípios numa única teoria. Por isso, ela teve a sua abordagem multidisciplinar. Então, o seu autor, Ludwig van Bertalanffy, ele fundamentou essa teoria principalmente nas ideias da biologia, onde, a partir da ideia dele, ele idealizava que tudo que existia era sistêmico, tinha uma concepção sistêmica, era um sistema. Tudo que acontecia, tudo que havia era sistêmico. Então, a empresa também era um sistema. Mas, para isso, precisamos entender o que é um sistema. O que é que ele chama de sistema? Ludwig Bertalanffy diz que sistema é um conjunto de partes interdependentes, partes interdependentes, que juntos vão formar um todo unitário, com o mesmo objetivo e função. Gente, quem tiver com o microfone ligado aí, desligue, por favor. Tá? Microfone ligado, desliguem aí. Então, vamos lá. Sistema, mais uma vez, conjunto de partes interdependentes que juntos formam um todo unitário, com o mesmo objetivo e função. Vamos dar um exemplo para isso. Deixa eu cortar os microfones aqui, botar todos aqui. Ok. Então, ele diz que um exemplo de sistema bem claro é a empresa. Vamos trazer para o lado da empresa mesmo. Por que a empresa é um sistema? Vamos analisar o conceito. Conjunto de partes. O que a gente vai encontrar numa empresa? Diversas partes, diversos recursos. Pessoas, estruturas, tecnologias. Basicamente, esses três grandes grupos formam a empresa. Pessoas, estruturas e tecnologias formam a empresa. São partes. Esses elementos, pessoas, estruturas e tecnologias, elas vão funcionar de forma interdependente. A tecnologia, para funcionar, vai precisar das pessoas. E vai precisar de uma estrutura para ligá-las. A estrutura vai precisar das tecnologias para gerar produto ou serviço. Vai precisar das pessoas para operarem nessas estruturas. As pessoas, para produzirem algo, vão precisar de uma estrutura e vão precisar de tecnologias. Então, todos esses elementos, essas partes, elas são interdependentes. A ausência de um vai dificultar o processo. Então, são partes interdependentes que dependem uma da outra e juntas elas vão formar um todo unitário. Quer dizer, esse todo unitário nós vamos chamar de empresa. As pessoas, a estrutura e as tecnologias, elas juntas vão formar um todo chamado empresa, que buscam o mesmo objetivo. E vão buscar o mesmo objetivo, que é, no caso da empresa, gerar lucratividade e manter-se competitiva. E mesma função também. Então, a empresa é um ótimo exemplo de sistema, para entender o que é sistema. As empresas são sistemas abertos que interagem com o seu meio. É outra concepção dessa teoria. A teoria geral de sistemas, de Bertalanffy, determina que os sistemas, primeiro, os sistemas eles podem ser abertos e fechados. Sistemas, eles podem ser abertos ou fechados. A sua consistência pode ser aberta ou fechada. Sistema fechado, por exemplo, é quando não interage, não recebe nada fora dele e também não manda, não alimenta nada fora desse sistema.
ele não interage com outro sistema, ele não interage com o ambiente, ele não interage com ninguém. Não há uma interação. É a ideia de sistema fechado. A princípio, as teorias anteriores, até a teoria das relações humanas, que nós vimos teoria científica, clássica, burocrática das relações humanas, eram teorias que olhavam para dentro, que nós lembramos que nós falamos lá atrás, que elas eram consideradas sistemas fechados. Por quê? Porque elas não se preocupavam com a relação com outras empresas, elas se preocupavam em produzir internamente. Então, elas tinham o conceito de sistema fechado. E nós falamos também que, a partir da teoria estruturalista, que já começa a perceber a relação com o ambiente, a organização relacionando-se com o ambiente, ela já começa a trazer o conceito de empresa enquanto sistema aberto. Precisa se relacionar com o ambiente para, a partir daí, ela funcionar plenamente. Hoje, a concepção é que todas as empresas são sistemas abertos. Por quê? Porque não aceita mais a ideia de que uma empresa ela não tenha que interagir com o seu meio. Então, ela precisa se alimentar. De onde vem o alimento para a empresa? De onde vem o insumo para a empresa? Para ela produzir algo, para ela depois vender algo. Ela precisa de outra empresa que dê para ela esse insumo. Uma indústria para supri-la do insumo. Ou um mercado que supra a indústria. Ou uma economia que supra a indústria. Então, precisa ser alimentada, toda a organização ela precisa ser alimentada para produzir alguma coisa. E depois que ela produz alguma coisa, ela precisa alimentar o ambiente, ela precisa jogar o que ela produziu, o que ela transformou para o ambiente, vender, oferecer um serviço, vai para o ambiente, vai para outra instituição. Então, hoje, a concepção de qualquer tipo de empresa, organização, é um sistema aberto. Então, as empresas são sistemas abertos. Por quê? Porque vão interagir com o seu meio, vão interagir com outras empresas, vão interagir com outros sistemas. A empresa, ela vai precisar de um fornecedor para supri-la de insumos. E ela vai precisar de compradores para receber esses insumos transformados, o que ela produziu. Então, ela precisa dessa interação. É o que caracteriza um sistema aberto, a interação com o seu meio, a interação com o seu ambiente. Isso é uma concepção que foi pensada e elaborada a partir das ideias de Bertalanffy, a partir da teoria de Bertalanffy, a teoria geral de sistemas. Olha só, quando estudamos a teoria estruturalista, no momento anterior, a gente já vimos que a organização ela se relacionava com o ambiente. Agora nós estamos tendo uma nova concepção, uma melhora dessa concepção, em que ela vai entender que ela é uma organização aberta e que precisa do ambiente para a sua sobrevivência. Não apenas uma relação simples, mas uma dependência, uma interação contínua com o ambiente. Isso a partir da teoria geral de sistemas. Então, é a segunda teoria que basicamente começa a observar o ambiente, a relação com o ambiente. Teoria geral de sistemas. A próxima teoria que nós vamos estar falando é sobre a teoria neoclássica. O que é a teoria neoclássica? Olha bem, ela já começou a ser trabalhada em 1954, na sua cronologia. 51, a teoria anterior, teoria de sistemas. 1954 surge a teoria neoclássica, cujo principal autor foi ele, Peter Drucker. Peter Drucker é uma referência para vocês, para nós administradores, que nós temos que lembrar constantemente.
Basicamente, nós temos duas grandes referências dentro da administração, do conceito de administração, da administração científica, da concepção da administração enquanto ciência, que a gente não pode esquecer. Podemos dizer que a administração ela teve dois grandes momentos, um marcado pelo início, em que ela foi estudada, colocada como ciência, por quem? Por Taylor, na sua administração científica. E nós temos um segundo momento forte da administração, em que a administração ela se tornou mais, deixou de ser mais tão clássica, tão antiga, uma concepção tão retrógrada, e começou a se tornar uma concepção mais avançada, uma concepção mais atual, uma concepção mais contemporânea, através desse cara aqui, Peter Drucker. Ele é considerado, Peter Drucker, hoje, o pai das teorias da administração moderna. Hoje é considerado o nosso guru da administração. Ele é chamado de guru da administração para nós administradores. Porque ele nos trouxe, Peter Drucker, ele nos trouxe grande quantidade de novas concepções de administração moderna que até então não tínhamos com as teorias anteriores. Peter Drucker se tornou um grande marco para a administração moderna. É considerado conjunto de teorias que surgiram durante a década de 50. Curiosamente, essas teorias da administração buscavam retomar conceitos e abordagens mais clássicas, possuindo como principal referência Peter Drucker. Embora ele vá buscar, Peter Drucker e outros autores dessas teorias, Peter Drucker vai buscar a ideia, o fundamento da pesquisa de Peter Drucker, as referências da pesquisa de Peter Drucker foram as teorias clássicas. Quais as principais teorias clássicas que nós falamos até aqui? A teoria científica de Taylor, a teoria clássica de Fayol, a teoria burocrática de Weber e a teoria estruturalista também. Mas essas teorias elas estão sendo renovadas, seus conceitos, suas ideias, a partir dessa teoria chamada neoclássica. É só a gente lembrar, neoclássica no sentido de que ela está renovando os princípios clássicos da administração. Está restaurando, reformulando, reafirmando os princípios que foram estudados lá nas teorias clássicas de Taylor, Fayol, Weber. Então, é o fundamento da pesquisa de Peter Drucker, mas num contexto mais atual, num contexto bem moderno, num contexto bem mais contemporâneo, uma visão mais contemporânea dessas ideias. É o que ele fala aqui. Dentre os principais conceitos dessa teoria neoclássica, nós temos a reafirmação das teorias clássicas. ênfase na prática administrativa, na gestão, nos objetivos e também dos resultados. Um dos melhores produtos dessa abordagem neoclássica foi a chamada administração por objetivos. Alguns autores chamam da sigla APO. APO vem de administração por objetivos. Ou também chamado de administração por resultados. Objetivos ou resultados, de Peter Drucker. Lembre-se, Peter Drucker é considerado o guru da administração moderna. Se vocês quiserem e acharem interessante, leiam as obras de Peter Drucker. Ele vai acrescentar muito na reafirmação de vocês dentro das ideias da administração moderna. Então, lembre-se muito desse sujeito, Peter Drucker. Mais uma consideração aqui. Nessa teoria neoclássica é que refaz as funções administrativas. Lembrando, quais eram as funções administrativas nas teorias clássicas? As funções administrativas na teoria clássica de Fayol eram 5 funções. Chamada de quê? C3PO. Ou, né? Não,
POC3, isso mesmo, POC3. Prever, organizar, e o C3, coordenar, comandar e... Me lembre aí, vamos lá, quem pode me lembrar? Comandar, coordenar... Quem lembra aí, o microfone? O C3PO. Pode abrir o microfone aí para me ajudar aí. Vamos lá, quem lembra? Prever, organizar, comandar, coordenar, controlar. Perfeito, olha, tá vendo? Muito bom, é isso mesmo. Quem foi que falou? Quem foi que participou? Ah, foi Milena? Obrigado, Milena, é isso mesmo. E aqui, olha, nessa teoria neoclássica, já vai mudar. Esse C3, essas funções administrativas, 5 funções administrativas, elas vão se tornar apenas 4 agora, a partir das novas ideias dessa concepção da teoria neoclássica. Ela vai ser apenas 4 funções administrativas. Agora, o prever vai se tornar planejar, o comandar e coordenar vai se tornar apenas uma, dirigir, e o controlar que permanece. Então, se transforma em PODC agora. O POC3 vira PODC. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, isso é uma coisa que vocês não podem esquecer. Isso é fundamental. Lá na teoria clássica, POC3. Na teoria neoclássica, em diante, até o momento atual, PODC. Certinho, né? Continuando. Vamos para a nossa próxima